Valeu, galerinha! Como eu sempre faço antes de entrar na sala de aula, estava lá na sala de professores e assisti o último videozinho, vi que a tarefa era a página 38, 2, 3 e 4, é isso? Isso. E fiquei muito feliz de, passando o olho nas carteiras, ver que muitos fizeram os exercícios, muito legal. Eu não passei olhando, porque era um exercício difícil de saber se o cara realmente fez ou não, entendeu? O malandro pode ir lá chegar, assinalar, não, eu fiz, professor, eu fiz, ele bate o pé e eu não consigo, né? Aliás, gasto um tempo danado, de repente, para confirmar que o cara não fez, gera todo um estresse. Então era uma tarefa que não valia a pena passar olhando. Só valia a pena fazer, né? Porque tu sabe o que acontece, né? Cada tarefa não feita, o salário encolhe. Simples assim. Galerinha, página 38, questão 2. Ah, uma coisa importante. Sempre importante. Se tu tenta achar um vídeo na internet e não consegue, é fundamental que tu venha me trazer essa informação para eu verificar se foi engano teu ou se foi engano meu. Por exemplo, as aulas de sexta-feira, algumas aulas de quinta-feira e as aulas de sexta-feira eu só coloquei na internet ontem. Comecei a colocar ontem à tarde na internet. E as últimas caíram hoje de manhã. Deu 1.8 GB, 1.08 GB e ficou a madrugada inteira fazendo upload. Vai que um desses vídeos deu pau. Né? De manhã cedo eu vou lá no computador e olho se todos entraram, mas vai que eu passei o olho rápido e não vi. Né? Então está faltando aquela aula que tu precisava, por isso que é muito importante tu me dar o feedback. Professor, não estou achando a aula tal. De qualquer maneira, não se esqueçam. Entrou no canal, depois que tu entrou no canal, se tu não quiser, tu não é obrigado a entrar, né? Entrou no canal, tu procura lá, CSC, vírgula, espaço, bota mate, vem todas as aulas de matemática. Bota FIS, vem todas as aulas de física, inclusive o apoio. Bota FIS, apoio, vem todas as aulas do apoio de física. Muito legal, cara, é de graça, o YouTube é foda, né? E depois, desculpa, é muito bom. E aí depois ainda tem o tal do filtro. Se tu quiser filtrar, se as aulas estão embaralhadas lá, tu filtra por data de envio, vem na ordem, certo? Faça isso mais de uma vez às vezes, né? Como não é um serviço, como eu não estou pagando para o YouTube para fazer isso, eu devo ser o último da fila. Quando bomba acesso, ele deixa o Otávio vai ser o último a ser atendido. Entendeu? Então é possível que em algum momento lá de maior volume de dados tu acabe não conseguindo. Tenta de novo em seguida para garantir, para ver se é um problema, né, de eu não ter colocado o vídeo ou de tu não estar achando. Beleza? E fico feliz só da galera tentar ver um ou outro, eu fico feliz. Eu acompanho os acessos lá em casa, né? E sei lá, por dia dá uns 200 acessos, eu fico super feliz. 200 exibições, né? Claro que assim, cada videozinho, um ou outro aluno assiste né? Uma vez, 2 vezes no máximo. E só isso já dá um volume bem legal. Show de bola, galerinha. Então tá dado o aviso mais uma vez para poder assistir as tuas aulas. Cara, seria como eu queria, cara, ter as minhas aulas gravadas, bicho. Meu Deus, ia ser tão melhor do que eu sou hoje, se desde tenra idade eu tivesse minhas aulas gravadas. Mas vamos lá, vamos melhorar assim mesmo. Página 38, questão 2. Eu vi que na última aula eu falei de aceleração centrípeta, né? E até coloquei uma formulazinha para vocês. V ao quadrado sobre R. Acho que é ela, é hoje que nós vamos usar ela, hein? A trajetória de uma partícula representada na figura é um arco de circunferência de raio R igual a 2. Esse cara é gente boa, hein? Além de ter falado que era o raio, ele ainda escreveu R igual a 2. Percorrido com velocidade de 3 metros por segundo. Gente boa, ele falou a velocidade e ainda escreveu para mim. V igual a 3 metros por segundo. Se tu ainda está folheando para achar no teu caderno onde era dever estudar, está muito atrasado, hein? Muito. Percorrido lá. O módulo da aceleração vetorial dessa partícula nesse trecho ele quer aceleração. Aceleração não mede a mudança da velocidade? Esse cara não está com velocidade constante? Sempre 3 metros por segundo? Então a aceleração é 0. Alguém quer comentar isso? Mas deveriam? Acabei de falar um absurdo que não tem nada a ver com o que eu te ensinei na aula passada. Deveriam? Lembra que na aula passada eu comecei a andar com velocidade constante e fazer curva aqui na frente de vocês? E com o meu braço fazia o vetor velocidade. Então quando eu estou com velocidade constante fazendo curva, minha velocidade tal não está mudando a todo momento. Toda hora ela aponta para um lado diferente. Portanto, fazer curva é acelerar. Então tu não podia ter concordado quando eu disse que a aceleração do cara era 0. O cara está fazendo curva.
É impossível a aceleração dar zero enquanto está fazendo curva. Porque fazer curva é acelerar. Mas é um tipo diferente de aceleração. É a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r. A aceleração centrípeta, 3 ao quadrado sobre 2, parece piada. 9 sobre 2, que é 4,5 metros por segundo ao quadrado. Letra D. Pô, essa aí, tu imagina, cara, colocar uma dessa na prova, que alegria que é. Só pegar a formuleta, não tem nem que interpretar nem nada. Eduardo, problema, querida. Isso, vê o cabelinho depois, tá bem bonito, fica tranquilo. 3. A corrida de Fórmula Indy são famosas por uma série de características que lhes são peculiares, como, por exemplo, a pontuação pelos melhores lugares no grid de largada ou número de voltas na liderança da corrida durante sua realização, etc. Uma outra característica marcante está no fato de alguns circuitos serem denominados ovais. Considere a pista de um circuito oval, cujo traçado tem 2 trechos retilíneos e paralelos, AB e CD, ligados por 2 trechos semicirculares, BC e DA, como mostra a figura. Ó, um belo circuito. Deixa eu até reproduzir esse circuito aqui. Esse é um novo Niemeyer praticamente, né? Olha só o traçado como é bonito. A, B, ele chamou de A, B, C e D, os pontos que separam as curvas das retas, né? Imaginando que um carro percorra os trechos retilíneos e curvilíneos com velocidades constantes, o esboço gráfico que melhor representa a intensidade da aceleração resultante sobre o carro em função dos instantes de passagem pelos pontos A, B, C, D e D é o da alternativa. Peraí, galera, deixa eu dar uma olhada. De A até B, ele teve alguma aceleração? Não, porque a velocidade é constante e ele está andando em linha reta. Então, de A até B não pode ter nada. A aceleração é zero, o gráfico tem que estar passando pelo zero. Só que de B até C, está fazendo curva ou não está? E o cara que faz curva acelera ou não acelera? Acelera, já que a velocidade é constante e o raio da curva é constante também, a gente pode dizer que a aceleração foi a mesma de B até C. Depois de C até D a aceleração é zero, porque ele está andando em linha reta e a velocidade é constante. E de D até A volta a ter uma aceleração constante, que é chamada aceleração centrípeta. Deixa eu ver o gráfico A. Ele diz que de A até B tem aceleração. De A até B tem aceleração? Falso. O gráfico é falso. De A até B a aceleração é zero. Pode ser? Pode. Depois de B até C tem aceleração. Depois de C até D é zero. E de D até A volta a ter aceleração. O gráfico B é possível. A única coisa esquisita é que a aceleração está dando negativo. E quando a gente joga na fórmula da aceleração centrípeta, como é V ao quadrado, né, acaba dando positivo mesmo. Só isso que está ruim naquela ali. A aceleração está para baixo, negativo, não podia. Letra C. Ele diz que de A para B ele está aumentando a velocidade, acelerando cada vez mais de A para B. Mentira, falava que a velocidade era constante. Gráfico C está errado. De A até B a aceleração é zero, beleza. De C até D tem aceleração, mas não é constante, ela está crescendo. E não pode, quando o cara começa a fazer uma curva, a aceleração só aumentaria se a curva ficar mais fechada. Se a curva começa suave e de repente a curva fecha. E não acontece isso, né? A curvatura é a mesma do começo ao fim. Então tá falso. Por eliminação, tem que ser o gráfico E. Realmente, ó, zero daqui até aqui, a aceleração constante e positiva de B para C fazendo curva. De C até D a aceleração é zero e de D até A a aceleração constante, com certeza. Gráfico correto é o da letra E. Beleza? Questão 4. E última da tarefinha. Numa fonte de luz síncrotron, como aquela, olha, explica ali, como aquela existente no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, LNLS de Campinas, elétrons circulam no interior de um tubo com velocidade de módulo V muito próximo à velocidade da luz no vácuo, que é C igual a 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Na verdade, é um tipo muito especial de lâmpada que emite uma quantidade bem grande de elétrons.
quando a gente quer fazer experiências com elétrons, com partículas subatômicas, a gente tem que usar aceleradores de partículas, máquinas especiais que aceleram as partículas. E lá em Campinas tem uma dessas, certo? Claro que o maior exemplo é o LHC, lembra? O ultracolisor de hadrons, que foi a máquina mais cara e mais demorada que o homem construiu. Até falam que tinha força para destruir a Terra, né? Algumas, né, de certa forma sim, né? Alguns cientistas estavam com medo que pudesse gerar algum buraco negro e tragar a Terra, mas eram cientistas menos renomados. Os mais renomados, eles tinham certeza de que isso não poderia acontecer, né? E pensa bem, né? Meu laboratório está tão sem visibilidade. Se eu vou lá e solto na mídia uma notícia dessa, olha, essa experiência que eles vão fazer vai acabar com o mundo, hein? Imagina, quantos repórteres vão vir falar comigo, vou poder contar minha ideia, vou poder chamar atenção para a pesquisa que eu estou fazendo, de repente entra uma graninha no laboratório, alguém vai fazer um investimento para ajudar, né? Então é por isso que às vezes os caras soltam uma notícia um pouco além da conta, né? A trajetória percorrida pelos elétrons é composta de trechos em linha reta e de trechos curvos, arcos de circunferência de raio R, como ilustrado na figura. Então tem lá um trecho reto, faz uma curvinha e depois outro trecho reto. Beleza? Nas curvas, os elétrons sofrem aceleração centrípeta e, consequência disto, emitem luz. Olha, interessante, isso é uma coisa que ele acaba te informando e que é raro de se discutir no ensino médio. Um elétron, quando é obrigado a fazer uma curva, isso excita o elétron e faz com que ele emita fótons, luz. Se R igual a 3 metros, qual é o módulo da aceleração centrípeta do elétron nos trechos curvos da trajetória? Para simplificar o cálculo, considere neste item que o módulo da velocidade v dos elétrons é exatamente igual a c. Pô, cara, ele falou e no final das contas só tem que jogar na fórmula, cara. Olha só. Então toda aquela ladainha que ela fala, toda era inútil. Era só para de repente te fazer demorar na leitura, te deixar confuso, mas o cálculo é o mesmo. Qual é a velocidade do elétron? 3 vezes 10 na 8, né? Isto elevado ao quadrado, sobre raio da curva. 3. Então é só matemática básica mesmo. Aceleração centrípeta igual 3 vezes 3, 9. 10 na 8 ao quadrado. Parabéns, é só multiplicar os expoentes. 2 vezes 8, 16. Potência de potência, basta multiplicar os expoentes. E o 3 continua lá embaixo. 9 dividido para 3, 3. Aceleração centrípeta, 3 vezes 10 na 16 metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração sem precedentes para o mundo humanoide no qual vivemos. Se tu fosse submetido a uma aceleração dessa, teu corpo seria, né, totalmente dilacerado. Legal! Era isso que ele queria, era aberta a questãozinha, então ficou assim mesmo. 3 vezes 10 na 16 metros por segundo ao quadrado. Tu vê, ó, Unicamp, amigo. Teoricamente uma universidade bem mais competitiva que as nossas, aqui da nossa região, mas uma questão idiota. Beleza! Classificação dos movimentos nós já tínhamos começado a falar. Progressivo vai para frente, retrógrado vai para trás. Acelerado, a velocidade aumenta em módulo. Desacelerado, a velocidade diminui em módulo. Mas agora, cara, a gente vai começar a entrar numa parte, cara, que é muito bonita. Nós vamos voltar para a cinemática futuramente, tá? Futuramente nós vamos voltar a falar de cinemática, mas eu quero te contar uma outra coisa agora. Vamos começar a entrar numa matéria um pouco diferente da matéria que nós estávamos vendo anteriormente. É a dinâmica que nós vamos começar a entrar na aula de hoje. Enquanto a cinemática, o objetivo era descrever os movimentos, qual é a velocidade? Quando vai chegar? Que velocidade que tem? Qual é a aceleração? Qual foi a trajetória? Agora as perguntas são outras. Por que o corpo está andando? Quem foi que fez ele andar? Por que ele está com aceleração tal? Quem é que está provocando essa aceleração? Nós vamos começar a trabalhar então com dinâmica. E para começar a trabalhar com dinâmica, nós vamos ver os conceitos básicos, como sempre acontece.